Boa noite. No programa desta segunda-feira, a gente entrevista Dr. Bernardo Amorim, deputado estadual. Vem fazendo um balanço do mandato. E mais, deputada estadual denuncia tentativa de intimidação ao ter a casa invadida em Natal. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo, para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você que nos assiste em Pau dos Ferros, em Governador de Cerrosado, você em Caraúbas, Campo Grande, alô Natal, Parnamirim, todo o Rio Grande do Norte acompanhando aqui a gente. E hoje nossa entrevista é com o deputado estadual, Dr. Bernardo Amorim, que vem fazer também um balanço aqui de mais um ano do seu mandato na Assembleia Legislativa. Você interage conosco através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Nós temos o nosso WhatsApp, 988028941, e também o Instagram, @Cenário Político TCM. Antes de a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista com o doutor Bernardo, tem informação. Vamos de informação direto da capital. É que a deputada estadual Eudiane Macedo, do PV, ela relatou nas redes sociais uma tentativa de intimidação ao ter a casa invadida em Natal. Nesta segunda-feira, a parlamentar publicou nas redes sociais que a residência foi alvo de violência por criminosos. Em primeiro momento, a deputada pensou que era um assalto, mas a atitude dos suspeitos era de intimidação, porque nada foi levado da casa. Apesar do susto, ninguém se feriu. Acompanhe um trecho do vídeo da deputada publicado no Instagram. Infelizmente, eu não gostaria de estar aqui hoje fazendo esse desabafo com vocês que me seguem. Mas é importante e é necessário. Por 3 vezes essa semana vieram na minha casa 3 caras, com mais 2 numa moto, porque aqui em casa nós temos filmagens e foi tudo registrado. A primeira vez eles tentaram derrubar meu portão com um chute, não conseguiram. Mas mesmo assim a zoada foi tão grande que a gente se acordou. Quando o Tássio foi olhar nas câmeras, viu um gato. Então ele achou que tinha sido o gato que tinha pulado. Até aí tudo bem. No outro dia, eles vieram novamente. E dessa vez, eles conseguiram colocar meu portão lá dentro. Levantamos todos no susto. Aí Tássio ligou as câmeras. Quando a gente voltou à filmagem, tinha sido os 3 caras. Antes disso, passam 2 caras na moto, que é eles que tá coordenando tudo ali. Depois que os 2 caras saem da moto, os 3 caras vêm e derrubam o meu portão. Então, assim, foi um desespero. Meu filho mais velho se acordou, se escondeu atrás do guarda-roupa, até então eu não sabia que ele tinha se acordado, porque eu e Tássio, a gente correu para a sala e tentou não fazer barulho até para não acordar ninguém, mas minha mãe, que estava aqui em casa, minha tia também tinha se acordado, mas ficaram dentro do quarto porque não sabiam o que era, então preferiram ficar dentro do quarto. Depois que ouviram a minha voz e a voz de Tássio, foi que saíram. No momento que Tássio foi olhar as câmeras, esses 3 caras estavam acabando de entrar na rua. Então Tássio correu pro quarto e disse: liga pra polícia, liga pra polícia. E eu imediatamente liguei pra polícia. Esses 3 caras vinham, subiu em cima da calçada que dá de frente pra minha casa. Os 3 olham pra frente da minha casa. Nós colocamos 2 refletores muito fortes. Eles olham e passam. E eu ligando para a polícia. E quando de repente a gente escuta 2 tiros. Do nada, 2 tiros. Então a gente corre, e pego os meninos, minha mãe, minha tia e Tássio, e a gente corre para dentro do banheiro e se tranca dentro do banheiro.
foi desesperador. Até Telzinho, que não entende, ficou assustado com a nossa reação, né? De todo mundo se esconder no banheiro, se abaixar, porque a gente não sabia aonde era o tiro, a gente só escutou a zoada do tiro. E esse tempo todo que eu moro aqui, há 32 anos, meu marido há 42 anos, isso nunca tinha acontecido. Então, gente, é um desabafo. Tá sendo muito difícil pra gente. A gente não dormimos em casa. Eu já estou em casa, mas não dormimos aqui. Quer dizer, a gente não dormiu, né? Porque o coração tava a mil. Eu fiquei muito acelerada, todo mundo. Cabeça, pensando assim mil coisas. Nós não temos inimigos. Eu sei que eu tô dentro da política e quando a gente está na política a gente arruma inimigos, mas não nesse nível. A deputada afirmou que fez boletim de ocorrência. A gente segue acompanhando aí este caso. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com o doutor Bernardo, deputado estadual, é do PSDB. E vamos começar aqui fazendo um balanço, doutor Bernardo, das eleições 2024. Eu sei que o senhor fez muitas campanhas, esteve nos palancos, muitos discursos, acompanha as redes sociais do senhor. E o senhor teve êxito em várias destas disputas. Qual o balanço que o senhor faz do pleito municipal, tendo em vista os apoios de 2024? Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao cenário político. Boa noite, Vonúvio. De antemão, agradecer a oportunidade, a você e a TCM pela oportunidade de estar aqui. Sempre bom estar no seu programa, pela sua grande audiência, não só em Mossoró, mas em toda a nossa querida região oeste. Agradecer também a Deus, obviamente, por ser partícipe desse momento político que o Rio Grande do Norte vive. E dizer que 2024 foi um ano emblemático para mim. Eu tinha sido eleito deputado estadual em 2018. Tive uma participação importante em 2020. A gente já conseguiu crescer em 2020, porque quando eu me elegi deputado em 2018, eu tinha apenas e somente 3 prefeitos. Areia Branca, Felipe Guerra e minha querida Almino Afonso. Na eleição de 2020, eu saí com 11 prefeitos e em 2022 aumentei em 25% a minha votação, que foi de 42 mil, subiu para 52 mil votos. E em 2024 foi um ano melhor ainda, a gente conseguiu crescer ainda mais, não só em número de prefeitos, porque eu tinha, como eu disse, 11 prefeitos que concorreram à reeleição ou apoiando alguém. Desses 11 prefeitos, eu só perdi uma eleição, e uma eleição emblemática. Hoje dava dos Borges por um voto. Por um voto, isso. Foi uma coisa assim que repercutiu em todo o Brasil. Os outros 10 prefeitos se reelegeram ou elegeram o sucessor e elegemos juntos, com um trabalho muito grande, mais 5 prefeitos. Prefeitos de cidades importantes, como João Câmara, Serra do Mel, Kênio Serra do Mel, Aíse e João Câmara, meu amigo Jacinto, lá em Severiano Melo, Claudinha em Rodolfo Fernandes e tem mais um, eram 11, a gente ficou com 15 prefeitos. Então, de qualquer forma, a gente cresceu. Mas o mais importante, Vonúvio, nessa eleição foi que nós fizemos uma campanha muito extensa em todas as regiões do estado, em especial na região oeste, e nós tivemos 22 candidatos pela oposição. Eram vereadores, lideranças menores, que passaram a fazer um trabalho junto com o nosso mandato e cresceram. Hoje nós temos oposições importantes em diversos municípios do estado. São 22 oposições, não é mais um vereador. Por exemplo, Luiz Gomes, eu tinha lá, não tinha sequer um vereador. Agora a oposição com o Nilcinho tirou quase 2.500 votos. Se você for em Zé da Penha com o Vertinho, o doutor Vertinho, eu tinha lá um vereador, agora o Vertinho teve 1.880 votos, é a oposição. E assim vai para doutor Severiano, Água Nova, Encanto, Venha Ver, Alexandria com a doutora Jânia, Geraldinho e Marcelino Vieira, que perdeu por 71 votos. Então, são oposições importantes que participaram desse processo e a gente só cresceu com isso. Isso dá um peso também de responsabilidade para o mandato do senhor, né? É verdade. O mandato de deputado estadual, eu tenho conversado isso com minhas lideranças, ele está pequeno para levar o tamanho da carga que a gente hoje conduz. Então, não é fácil com o mandato de deputado estadual, tanto é
que está se desenhando, ainda está cedo, mas 2026 é bem ali, uma perspectiva de eu vir a ser candidato a deputado federal exatamente por causa disso. Porque com o mandato de deputado estadual está difícil de levar esse barco. Vamos de informação. A PetroRecôncavo vai adquirir 50% da infraestrutura de escoamento e processamento de gás no RN. Em parceria com a Brava Energia, a empresa planeja ampliar investimentos no estado. A aquisição realizada através de parceria com a Brava Energia vai passar para a PetroRecôncavo 50% dos ativos de midstreaming de gás natural no Rio Grande do Norte, incluindo unidades de processamento de gás natural e um gasoduto. Essa é uma parceria bastante estratégica na nossa visão de desenvolvimento do mercado de gás natural. Nós já somos parceiros da Brava Energia desde que ela chegou ao Rio Grande do Norte, e o que nós estamos fazendo agora é comprar um pedaço da planta de processamento de gás natural que fica no ativo industrial em Guamaré, no Rio Grande do Norte, e aí a gente vai poder dividir essa estrutura. Na prática, essa divisão ela não é física, significa dizer que nós temos o acesso, enquanto uma sociedade, um consórcio, para poder processar toda a nossa produção de gás natural que vem dos campos terrestres, que ficam na região de Mossoró e os outros municípios ali, Apodi, Sete Rosado e outros municípios da região. Com 5 anos de atuação no solo potiguar, a PetroRecôncavo registra um crescimento de mais de 400% na produção de gás no estado. A meta é aumentar esse número a partir da aquisição dos novos ativos. Para isso, a empresa já planeja ampliar investimentos e realizar revitalizações nos campos. As empresas vão formar um comitê operacional para gerenciar as operações conjuntas dos ativos. A transação deve ser concluída em 2025. A expectativa é que a mudança traga impactos positivos para a economia potiguar. Hoje a PetroRecôncavo já é geradora de cerca de 8 mil empregos entre diretos e indiretos e efeito renda. Isso já é resultado de um nível de investimento que a gente vem trazendo desde dezembro de 2019, como eu mencionei, quando a gente entrou nas operações no estado do Rio Grande do Norte. A partir da gente poder continuar investindo, continuar incrementando a produção de gás, que está gerando mais royalties, está gerando mais imposto e está gerando mais receita, a gente reinveste nesses campos. O reinvestimento significa mais emprego, direto, indireto e efeito renda. Um efeito muito positivo aqui para o estado. Vamos voltar aqui à nossa conversa com o doutor Bernardo Amorim. Deputado, vamos falar mais sobre 2026. O senhor deu ali um lance no primeiro bloco, a gente vai falar mais sobre este assunto. Mas antes, gostaria que o senhor repercutisse aqui conosco o ano na Assembleia Legislativa. As pautas do deputado, as defesas também junto ao governo Fátima Bezerra. A gente finaliza agora com o ICMS, com a alíquota, finalmente o governo conseguiu aprovar para 20%. Mas outras pautas também referentes aí ao financeiro, fiscal do Estado. Mas o mandato do deputado, o senhor falou sobre eleições, meio que repercute isso também. Mas como foi 2024 para o deputado? Olha, o ano 2024 foi um ano difícil na Assembleia. Eu, pelo fato de ser deputado da base e por ser um deputado que tem o lado, eu quando estou, eu estou. E eu sempre pautei a minha vida dessa forma. E aí o ano de 2024 foi muito difícil, porque eu costumo dizer que nós tivemos dois governos fatos, um antes e um depois de julho de 2022, quando o governo federal, aquela lei 192 e 194, que mexeu no imposto, no ICMS dos estados e municípios, o Rio Grande do Norte, entre agosto e dezembro de 2022, perdeu 700 milhões de reais. E de janeiro para cá, perdeu mais R$1 bilhão. Então, a situação difícil do Estado, a situação fiscal difícil do Estado, acaba impactando no nosso mandato de deputado da base. E conhecendo essa realidade, eu tive que enfrentar verdadeiros desafios na Assembleia. Essa semana mesmo teve a questão do ICMS, que eu digo fico muito à vontade para me posicionar. Votei a favor do ICMS, em virtude da situação dramática do Estado. Tem duas coisas na Assembleia a respeito da pluralidade de ideias, que é consenso na casa. Que imposto não é bom.
Todos nós, 24, sabemos que imposto não é uma coisa boa. A outra é que o Estado vive um momento dramático. E aí não existia outro caminho a não ser aumentar a alíquota para tentar diminuir essa situação fiscal grave que o Estado passa. Eu, inclusive, na minha defesa, disse que Tomba, Galeno, Zé Dias, Gustavo Carvalho, em 2015, eles votaram a favor de aumentar o imposto no governo Robson de 17 para 18. Eles aumentaram o IPVA de 2,5 para 3. E eu disse na minha fala que eles estavam certos, porque o momento dramático na época também exigia isso. E agora não poderia ser diferente. Então eu fui coerente, não votei, como eles não votaram lá atrás, contra o povo do Rio Grande do Norte. Eu votei a favor do Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte precisa de uma receita que ele perdeu. E o argumento que se tinha de que o ICMS não poderia subir de 18 para 20, porque ia perder competitividade, isso era o que os empresários diziam, não existe mais, porque no Ceará é 21, Piauí é 20,5, Pernambuco também, todos os estados do Nordeste, inclusive o Maranhão, já era 22 e há 15 dias atrás aumentou para 23. Então, realmente, a questão do ICMS, que muitos questionam, que os deputados prejudicaram o contribuinte, mas, na realidade, foi uma situação que nós votamos a favor do Estado. Por que se torna mais difícil aqui no Rio Grande do Norte, doutor? Eu não entendi. Por que se tornou mais difícil? Porque nos outros estados houve o aumento. Em 2000 no ano passado, de 23 para 24, não houve a manutenção, né, dos 18%. E por que essa dificuldade toda quando o assunto é este de imposto, por exemplo? O que existe no Rio Grande do Norte, e é uma situação meio complicada assim, desse posicionamento, mas, a meu ver, acaba que isso influencia, que, infelizmente, nós temos eleições a cada 2 anos. E nós saímos de uma eleição de prefeito e já começou a eleição de governo, essa que é a verdade. E o governo e os políticos deviam se preocupar muito mais em tentar resolver os problemas presentes, que são graves e agudos e precisam serem resolvidos. Mas tem muita gente que já está pensando em 2026. E aí, não sei se é exatamente isso, mas há políticos que torcem pelo quanto pior, melhor, para dessa forma tentar em 2026 chegar ao poder. Eu creio que essa dificuldade que foi criada também tem esse aspecto de tentar dificultar as coisas para o governo do Estado para em 2026 chegar mais fácil no governo. Doutor, e com relação à saúde, o governo tem avançado em alguns pontos com relação à infraestrutura, a gente viu agora a recuperação das estradas, mas com relação à saúde, o senhor que é uma pessoa que vive o ambiente hospitalar praticamente todos os dias, o governo tem conseguido avançar neste quesito? O problema da saúde, que não é um problema só do Rio Grande do Norte, se você olhar, você pode botar aí, crise na saúde no Ceará. O Hospital Geral de Fortaleza, uma crise tremenda. Essa semana, o governo do estado de Goiás interviu na saúde pública do município de Goiânia, um município grande. Teve uma crise tremenda agora do Pernambuco. Porque o problema da saúde pública não é um problema do Rio Grande do Norte, embora aqui a coisa seja mais grave, é bem verdade isso. É o subfinanciamento do SUS. Nós vivemos com a tabela do SUS, que é quem remunera os procedimentos que estados e municípios realizam, que está sem aumento há 25 anos, pasmem, há 25 anos. Se você for, por exemplo, e ver uma endoscopia, que eu trabalhei muito, faço endoscopia, ainda faço, há 25 anos é o mesmo preço, R$ 48,00. Uma cirurgia de vesícula é R$ 725,00. Então, o governo federal não remunera e acaba essa bomba estourando no colo dos municípios e dos estados. E aí está essa crise que aí está. E Mossoró é um exemplo claro disso, certo? É que precisa, por exemplo, alguns municípios, a coisa ficou só no estado. Mossoró é um município que eu defendo há muito tempo e eu não sei, a meu ver, um erro gravíssimo de Alisson, pessoa por quem tenho o maior respeito, foi meu colega de Assembleia, a gente tem uma relação super harmoniosa, mas foi um erro de estratégia, digamos assim, de priorização. São muitas obras estruturantes, é verdade, mas uma cidade como Mossoró, por exemplo, não tem um hospital municipal. Era para há muito tempo, teve vários empréstimos aí, operações de créditos vultuosas, valores grandes, que dava para Mossoró ter um hospital municipal e desafogar assim o Estado. O Hospital Tarcísio Maia, ele é um hospital que deixou de ter um caráter regional, a meu ver, ele é muito mais municipal.
88% dos pacientes internados no Tarcísio são de Mossoró. Então, ele deixou de ser um hospital, ele não consegue atender nem Mossoró. Imagine toda a região. Então, assim, eu acho que o governo do Estado passa realmente por um problema seríssimo, mas precisa municípios se juntarem para a gente tentar buscar uma solução e, principalmente, a bancada federal, senadores e deputados federais, num reajuste da tabela do SUS para resolver a questão do subfinanciamento. Mas existe algum movimento neste sentido de avançar com relação a este financiamento do SUS? Esta semana, saiu uma tabela, essa semana, de um programa federal, que eu esqueço o nome agora, que ela vem, e os municípios e regionais de saúde que aderirem a esse programa, o programa de cirurgias eletivas, o governo federal vai pagar 100% de plus sobre a tabela do SUS. Já é um alento, mas muito mais precisa ser feito. O Rio Grande do Norte, salvo engano, ele tem um prejuízo mensal de 500 milhões entre o que ele produz. O Rio Grande do Norte tinha X leitos de UTI. No pós-Covid, Mossoró, por exemplo, passou a ter mais de 20 leitos a mais de UTI. E o governo federal paga pela diária de UTI um valor muito aquém daquilo que realmente se gasta naquele internamento de UTI. Então, precisa-se realmente a bancada federal chamar para o debate a bancada federal e se fazer um reajuste da tabela do SUS. Eu acho que esse é o caminho. E, por enquanto, teve essa medida, mas não tem ali alguém da saúde que leve esta mensagem, que faça essa cobrança, que faça essa política no governo federal? Eu não tenho visto nenhum deputado federal ou senador com foco nisso. Mas, assim, a saúde pública tem solução. É preciso que municípios, principalmente municípios do porte de Mossoró, Açu... Ora, se você for aqui em Areia Branca, tem um hospital municipal. Se você for em Upanema, tem, em Baraúna tem. Baraúna está operando, Areia Branca está operando. E uma cidade do porte de Mossoró não tem uma unidade hospitalar. E eu digo isso com muita propriedade. Eu fui prefeito de uma cidadezinha chamada Almina Afonso, né, onde minha filha é prefeita hoje. E para você ter uma ideia, Vonulve, agora em 2024, que nós estamos até o mês de setembro, Almina Afonso foi o 5º hospital do estado que mais operou. Nós só perdemos para 4 hospitais de Natal. O da Liga, o Hospital Onofre Lopes, o Varela Santiago foi o 2º, o Hospital Onofre Lopes fez 3.000 cirurgias e o Deoclésio Marques fez 2.900. E Almina Afonso operou 2.802 pacientes de todo o Rio Grande do Norte. Perdemos por 19 cirurgias para o Deoclésio. E um hospital como o Onofre Lopes, operar num ano, você imagina o investimento que tem ali numa unidade daquela, operar 300 pacientes, mais do que uma cidadezinha de 5.000 habitantes, como Almina Afonso. Então, se houver vontade política, é possível melhorar bastante isso. Eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, paciente de Mossoró irem se operar em Almina Afonso, não conseguir fazer uma esterectomia, uma vesícula, uma hérnia. É lamentável isso. Mas com relação à resolução dos casos nos hospitais regionais, melhorou nesse sentido? Veja bem, no Rio Grande do Norte, o programa de cirurgias eletivas, você não tem ideia do sucesso que tem sido. Infelizmente, o governo, a meu ver, trabalha mal isso. Foram operados este ano 67.000 cirurgias eletivas no Rio Grande do Norte. O programa Mais Cirurgias, foram 67.000 cirurgias no programa. Só que a fila que antes era de 18.000, agora está em 31. Se operou 67.000 pacientes e a fila que era de 18 subiu para 31. Como é que se explica isso? É simples. Antes, as pessoas nem procuravam as secretarias municipais de saúde para entrar na fila do Regula. Porque como não tinha resposta, eu trabalhei muito nos municípios como médico, fazendo triagem de cirurgia, os secretários de saúde, o paciente chegava para fazer uma hérnia com aquela ficha de referência, e o secretário dizia, não vou ficar com o seu documento não, porque eu não tenho nem expectativa, porque na hora que o secretário recebia o documento, o paciente ficava dizendo, faz um ano que meus papéis estão lá. Então, quando começou, tinha uma fila de 18.000, quando começou a operar, os pacientes começaram a procurar as secretarias municipais de saúde e elas começaram a pegar os documentos. Se operou 67.000, é isso mesmo, 67.000 pacientes, são dados do Ministério da Saúde, e ainda assim a fila subiu para 31. Mas era porque existia uma subnotificação. Então tem sido operado muita gente. Se existe uma coisa que tem funcionado nesse estado, é a área de cirurgias eletivas. Se você for, por exemplo, em Pau dos Ferros, hoje se opera ombro, joelho, fêmur, toda a parte de cirurgia ortopédica se faz em Pau dos Ferros.
que era um hospital que simplesmente toda essa parte de ortopedia vinha para Mossoró, para Natal. Hoje se opera tudo em Porto Ferro. Hoje tem eletivas em Açu, hoje tem eletivas de ortopedia em geral em Açu, em Caraúbas, em Apodi. Nada disso existia no passado. Então foi uma área que evoluiu bastante. Deixa eu ver aqui, deputado. Olha só o que diz aqui o que é que diz aqui o telespectador. Francisco, diga aí ao deputado, nem Natal tem hospital municipal, imagina Mossoró. É verdade isso, deputado? Veja bem, Mossoró, Natal não tem hospital municipal, mas não é com um erro, não é com dois errados que se faz um certo. Mas Natal está sendo construído pelo prefeito Álvaro, já está numa fase muito avançada, 70% das obras construídas do Hospital Metropolitano. O Hospital Municipal de Natal está sendo construído ali, se você for naquela avenida, no prolongamento da Prudente de Moraes, já está 70% da obra pronta. Quem também manda mensagem aqui é o Manuel Nascimento, do Bela Vista. Doutor Bernardo, solicite que a governadora faça a iluminação no trecho da BR-304 entre o Hotel Termas e o cemitério. É uma área urbana, mas faz parte do Rio Grande do Norte. O senhor, como deputado, pode intervir sobre isso? Iluminação aqui dessa... Eu agradeço a sugestão e posso sim, já rodovia. Comunicando aqui a minha assessoria para que faça um requerimento solicitando ao governo do estado providência nesse sentido. Doutor, com relação à estrada, o senhor roda bastante, né? Pelo que a gente viu aqui até agora na nossa conversa, roda bastante por estradas no Rio Grande do Norte. Como é que está essa recuperação nas rodovias no interiorzão, mais para dentro do estado? Olha, as estradas do Rio Grande do Norte, o último governo que fez, até o governo Vilma fez restauração, porque tem uma coisa chamada restauração e conservação. A conservação é o famoso tapa-buraco, que tem sido um desastre, é bem da verdade. Mas na área de conservação, que é pegar uma estrada que já tem asfalto, tirar o asfalto, a base e fazer nova estrada, esse programa do governo estadual, que é a primeira etapa de 426 milhões, ele contemplou 750 quilômetros de estradas. Para vocês terem uma ideia, dá para ir de Natal para Aracaju. Então, é um programa fantástico que contemplou 750 quilômetros de estrada. Aqui na região nossa, foi contemplado de Tibau a Grossos, de Mossoró a RN-015 até a divisa do Ceará, entre a RN-405 e Rodolfo Fernandes, entre Pau dos Ferros, passando por Encanto, Doutor Severiano, São Miguel até Coronel João Pessoa, a estrada que vai da RN-405 até Alexandria, também uma estrada importante para a nossa região aqui, eu ando muito por Siridó ali, Jardim de Piranhas até Caicó e divisa da Paraíba, ali também de Alexandria, divisa da Paraíba, quer dizer, vários trechos já foram contemplados. E esse programa, a gente chama PEF, que é um programa é uma operação de crédito de 426 milhões, era para ter saído outra etapa agora de 426 milhões em janeiro. Infelizmente, a nossa CAPAG, a capacidade de pagamento do Estado, que nós estamos na letra C, teria que estar na letra B para poder ter acesso a esse recurso. Infelizmente, devido a essa questão que o Estado perdeu 1 bilhão e 500 milhões, nós estávamos em 53% de comprometimento a questão da lei de respaldo fiscal. O Rio Grande do Norte tinha um comprometimento de 53%, subiu para 58%, e a nossa capacidade, a capacidade de endividamento foi para a letra C, e o governo vai ter que baixar novamente para a letra B. Tenho conversado com o secretário Cadu e ele acha que até junho do próximo ano, com o aumento da alíquota de 2%, o Estado poderá ter mais 426 milhões, que contemplaria mais 750 quilômetros de estrada. Afora isso, está previsto agora para janeiro uma reunião com o Banco Mundial e a aprovação de mais 800 milhões também para a estrada, uma operação de crédito com o Banco Mundial, exemplo do que o governo Rosalba fez na época, e Robson acabou, foi quem concluiu, foi feito inclusive a estrada de Tibau, eu acho que foi desse recurso. Então, assim, a gente espera que essas operações de crédito cheguem e aí se consegue resolver toda a malha viária do Estado, que corresponde a 3 mil quilômetros de estrada. Vamos falar agora sobre o que Moésio aqui está perguntando. Moésio está perguntando se o deputado vai ser candidato a federal em 2026, né? E se vai mudar de partido. Bem,
Está longe ou está perto, doutor, essa discussão sobre 2026? Então, política, ela é, como diz Magalhães Pinto, é como uma nuvem, ela muda todo o tempo. Mas, assim, é fato que existe um projeto meu. Na eleição passada, eu fui candidato a deputado estadual e minha esposa Carline foi candidata a deputada federal na nominata do MDB. E o que a gente está projetando para o futuro é inverter. Eu sairia para deputado federal e Carline para estadual. E, assim, exatamente aquela questão que eu disse, que está pequeno, eu estou com um número de liderança muito grande, não é fácil levar esse barco, e a tendência é que eu seja candidato a deputado federal. Com relação a que partido eu irei, eu tenho conversado com Walter Alves, tenho conversado com o deputado João Maia. Se houver uma nominata no MDB, provavelmente eu fique no MDB, mas talvez o MDB não consiga montar uma nominata, que eu chamo de não me mata. E aí eu teria que ir para o PP, a opção mais provável, é ir para o PP, junto com o João Maia, talvez até numa federação com Robson, Faria e outros candidatos. Eu lembro que em 2022 o senhor estava falando sobre isso, essa não me mata, porque... Foi luta para escapar. Foi complicado o senhor também lá no PSDB, né? Foi, eu fui para uma nominata difícil, tanto foi difícil que políticos tradicionais, um político como Getúlio Rego e Raimundo Fernandes, acabaram perdendo a eleição, sacrificando os seus mandatos, com uma excelente votação, mas pelo fato de estar numa nominata difícil, outros deputados com 20 mil votos, com 25 mil votos se elegeram e eles perderam a eleição. Então, infelizmente, a legislação eleitoral nos impõe isso e acaba deixando a gente numa situação complicada para decidir por qual caminho trilhar. Doutor Bernardo, e o senhor adianta aí sobre essas possibilidades, mas e como é que fica? O senhor permanece ali ao lado de Fátima Bezerra, Walter, Fátima vai ser candidata ao Senado. O que é que o senhor tem observado desse cenário do Estado? O cenário estadual está muito indefinido, né? Porque há quem diga que Fátima pode não sair para o Senado e ficar no governo, há quem diga que sairá e Walter assume, e aí muda completamente, então são cenários diferentes. O fato é que eu tenho um projeto de ser candidato a deputado federal independente disso. E a razão é muito simples, Onúvio. Eu tenho um foco muito grande, eu faço política hoje no Mato Grande, tenho apoio da prefeita do mais importante município do Mato Grande, que é João Câmara, mas eu tenho apoio em todos os municípios do Mato Grande. Mas eu tenho um foco na região oeste. E a região oeste, a bem da verdade, existe um vácuo muito grande. Não só a região oeste, mas todo o interior do Rio Grande do Norte. Todos os deputados federais, quase todos os deputados federais, nós temos 8 deputados federais, e só tem 2 que eu considero que são do interior, digamos assim, que tem uma penetração no interior, que é João Maia e Benes. E no oeste, quem tem uma capilaridade maior é João Maia. Os outros deputados federais, se você pegar Girão, Gonçalves, Carla Dixon, Mineiro, Natália, o próprio Robson, quer dizer, são todos de Natal. Então eu acho que a região oeste precisa de uma representatividade maior. Não tem sentido 62 municípios, incluindo Mossoró, não ter uma representatividade em Brasília, um deputado federal realmente daqui. E aí eu sou da minha querida Almina Afonso. Eu jamais vou negar a minha origem, embora tenha nascido, seja natural de Mossoró, estudei no Diocesano, moro em Mossoró, aqui no Espásio de Mônaco, há 20 anos, há 15 anos que eu moro aqui em Mossoró. Morei na casa do estudante de Mossoró, estudei aqui, mas eu não posso negar, inclusive o meu marketing na época, na primeira campanha, queria que eu dissesse que eu era de Mossoró. Eu digo, não, eu jamais vou negar a minha origem de Almina Afonso, embora seja natural de Mossoró e tenha toda essa relação com Mossoró. Então eu me sinto também como uma pessoa que pode representar também Mossoró e toda a região oeste, 62 municípios que hoje sofrem pela ausência de um deputado federal. O senhor nota esse trabalho, doutor, porque o senhor, como prefeito, como liderança aqui do Oeste, Alto Oeste, e foi para deputado, né? O senhor cresceu essa representatividade nos municípios, o senhor nota que realmente a nossa região ela carece desse tipo de atenção, porque o senhor lá em Natal sabe melhor do que nós, que passou ali da reta Tabajara, o Rio Grande do Norte praticamente não existe. Ou não tem essa representatividade que o senhor acaba de citar. O Rio Grande do Norte, para o lado de cá, precisa ter mais deputados federais, o senhor acaba de afirmar isso, também deputados estaduais. Como é que fica aqui para a nossa região? A nossa representatividade de estadual até que está bem.
Nós temos hoje alguns deputados federais, como Ivanilson, Neilton, Galeno, Reginaldo. Estaduais. Estaduais, nós temos vários representantes. Mas se você pegar toda... Porque muita gente, Ivanilson, pensa que a região oeste é aqui. A região oeste começa, o Vale do Açu é região oeste. O litoral aqui, Areia Branca, Tibau, Grossos, Porto do Banco, é região oeste. Daqui vai até São Miguel, Luiz Gomes, quer dizer, passando por Mossoró, é uma região muito grande. E não tem hoje um representante, a não ser o deputado federal João Maia, que tem uma ligação hoje muito forte com o Messias Tagino. É ali que ele atende as lideranças da região e tem uma capilaridade nessa região. Benes também entra em alguns municípios, mas os demais deputados são mais da região do Natal. Então, a gente precisa fortalecer realmente a nossa região, porque é muito importante você ter alguém que vivencie, que esteja de perto. Eu costumo dizer que o maior político do Rio Grande do Norte foi da minha terra, Lavoisier Maia. Numa cidadezinha pequena chamada Almina Afonso, ele foi deputado estadual, federal, senador, governador, e ele foi o cara que fez, Vonulvo, a maior obra desse estado. Você é mais jovem do que eu, mas quando o povo da minha idade lá em Caraúba deve lembrar que os sinos das igrejas tocavam diariamente, que eram criancinhas que morriam. Dizia-se que eram anjos, o toque era diferente. E era um anjo que morreu. Crianças de 0 a 2 anos que morriam por falta de assistência médica. E um médico chamado Lavoisier Maia, cuja mãe morreu do parto dele. Olha que coisa. Um cara que conhecia a realidade do nosso interior, nascido lá no Croatá e Almina Afonso, colocou um médico, passar da reta Tabajara e vir para cada cidade da região do estado, não só do oeste, mas de todo o estado. E calou os sinos das igrejas. Nunca mais os sinos das igrejas tocaram. Eram crianças que morriam por falta de assistência médica. E foi importante ter um político do interior que tem sensibilidade, que está perto do povo, para mudar essa realidade. E o meu propósito é esse, eu faço política para isso, para tentar impactar positivamente e mudar a vida das pessoas. A Edilene Moraes, ela está perguntando junto lá com o Nonato, ela está dizendo que é de Caraúbas, votou em Doutor Bernardo. E a estrada de Caraúbas já está perto de sair, a 117? Veja bem, está no projeto do Banco Mundial, não só Caraúbas, mas essa estrada que vai de Caraúbas a Governador, ela será alargada, que hoje tem 7 metros, passa a ter 11 metros de largura, até Olho d'Água dos Borges. Está no projeto do Banco Mundial dos 800 milhões, que a gente espera que em 2025 o governo consiga fazer essa operação de crédito e resolver esse problema em definitivo. Um abraço aqui para Alcivan Viana, de Caraúbas, está mandando mensagem. Acredito não ser fácil a luta de um deputado como o senhor, porque não para. Precisávamos de mais políticos com esse seu compromisso, diz aqui o Alcivan. Obrigado pela audiência. Doutor Bernardo, não há mais tempo para nada. A gente agradece aqui a audiência, mas dá tempo aqui de mandar um alô para o Helenilson. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao cenário político. Eu que agradeço e desejar a todo o povo da região oeste, do nosso povo, enfim, de todo o Rio Grande do Norte, um Feliz Natal e um ano novo de ações positivas em favor do Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo, o espaço fica sempre à disposição do senhor, do mandato. A você de casa a gente agradece a audiência. Lembrando que amanhã, terça-feira, dia 24, e na quarta-feira, 25, a gente vai trazer reprises aqui no nosso programa. A gente volta ao vivo na quinta-feira. Um abraço, Feliz Natal e até a próxima.